Bom dia, pessoal! Meu nome é Thalie e... Opa! Bom dia, pessoal! Meu nome é Thalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso da Santay e Kenny Kynes, ou o caso do David Kasdan. Como não tem muita informação por aí sobre a vida da Santay Kynes e nem a juventude dela, onde ela nasceu, esse tipo de coisa, não tem muita informação sobre isso por aí, eu vou fazer como a maioria das pessoas que eu li fez e falar principalmente sobre o caso que chamou atenção pra ela. E aí tudo aconteceu, porque eu não tenho como falar desde o início, desde quando ela nasceu, esse tipo de coisa. É um caso longo, tem muitos nomes pra lembrar, então tentem prestar atenção nisso. Antes de começar, é claro, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de casos criminais. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No dia 14 de março de 1998, em Los Angeles, alguém ligou para a emergência dizendo ter encontrado um corpo. Era um morador de rua que estava vasculhando lixo e encontrou um cadáver. A pessoa, o corpo, não tinha sapatos, mas os pés estavam limpos, o que indicava que ele foi movido até a lixeira e jogado na lixeira. Não é como se a pessoa estivesse andando descalço e aí foi morto e jogado na lixeira. Essa foi, o primeiro pensamento dos policiais quando foram chamados. A autópsia determinou que ele foi morto por um tiro atrás da cabeça e que o nome dessa vítima era David Kasdan. Na casa dele, os filhos, depois que receberam as notícias, estavam esperando pela polícia para serem entrevistados, e darem ali seus palpites. E eles já tinham uma pessoa em mente. A filha dele já havia notado que o carro dele tinha sumido dias antes do corpo ser descoberto e que ele parecia suspeitar de um outro carro que estacionava todo dia do lado de fora da casa deles. E que ele tinha dito pra ela que se ela visse aquele carro do lado de fora da casa, ela não devia sair de casa, que era uma pessoa perigosa. Quando a polícia perguntou se existia alguém, então, que eles acreditavam que poderia estar tentando machucar o pai deles, que podia estar ameaçando quem era essa pessoa dentro do carro, os filhos responderam Santay Kynes, de 65 anos, e o seu filho Kenny, de 23. Os filhos dele mostraram uma carta, os filhos do David mostraram uma carta para Santay, que o David tinha escrito, dizendo que não queria cooperar com os crimes de fraude dela. Então, eles se tornaram os principais suspeitos. O David conhecia a Santay e o Kenny já há anos. Ele era como um amigo da família e ele era muito amigo do pai do menino, Ken Kynes, que já havia falecido, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele depois. Quando ele começou a receber ameaças da Santay para que ele participasse de um esquema de fraudes, ele recusou, ele não queria participar, mas ele foi meio que obrigado e aparentemente, o que os policiais estavam pensando é que ela poderia ter matado ele por causa disso, porque ele não queria participar dessas fraudes. Pesquisando um pouquinho mais sobre a Santay, os policiais descobriram que ela já havia sido presa por fraude, roubo e escravidão. Ela foi presa por escravidão. Ela obrigava pessoas a trabalharem para ela sem serem pagas. Ela traía imigrantes ilegais que estavam tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos, mas não tinham emprego, não tinham moradia, não tinham família. Então ela oferecia a casa com um quartinho para eles, com um lugar para trabalhar, dinheiro, e dizia que ia ser ótimo, que ela queria ajudar eles, que ela queria dar uma vida melhor para eles. E ela tinha uma cara muito latino-americana, na minha opinião, porque ela era morena e tinha a cara quadrada quando jovem. Ela passava essa confiança pra eles. E aí, quando eles chegavam na casa, ela torturava eles, prendia eles na casa e dizia que eles não seriam pagos e que eles eram obrigados a trabalhar. Ela batia neles e os queimava com ferro de passar, como castigo. Outra coisa é que ela se parecia muito com a atriz Elizabeth Taylor, ou pelo menos era isso que as pessoas diziam. Então ela fingia ser a Elizabeth Taylor pra tentar ganhar coisas de graça. Em 1970, ela conheceu o milionário Ken Kynes em uma revista e ela decidiu que se casaria com aquele homem. Ela viu um milionário numa revista e disse: é com ele que eu vou casar. Manifestei. E realmente ela se casou. Ela descobriu a fortuna dele e descobriu de que tipo de mulher ele gostava, qual era a cor favorita, qual era o perfume favorito dele. E ela conseguiu que ele gostasse dela, mas não o suficiente para se casar com ela. Ele era divorciado e ele, por algum motivo, já tava com essa coisa, ele não queria mais casar, ele não queria mais ter esse compromisso com ninguém.
E ele não teve esse compromisso com ela também, ele não casou com ela. Quando ela foi morar com ele permitiu que ela contratasse empregadas, era uma coisa que ele não tinha, mas ela contratou empregadas, sabendo que ela as torturava. Mas ele não sabia que ela não pagava as empregadas, ele só sabia que ela torturava e que ela não era uma boa chefe. Mas se as empregadas não estavam se demitindo, ele pensou, né, talvez o dinheiro seja bom, talvez ela esteja realmente pagando bem essas mulheres. E homens, tinha homens também. Mas não, era só tortura mesmo. 5 anos depois deles começarem esse relacionamento, né, a Santay e o Kenny nasceu. E sim, o nome, na verdade, o nome do Kenny é Ken Jr., mas a gente vai chamar de Kenny, que é pra facilitar aqui a história. Ken é o pai, Kenny é o filho. Ele era tratado como um príncipe, ele era mimado, não tinha nada que ele fizesse assim que fosse considerado errado. O Kenny era o bonitinho da casa, o neném da casa, até porque o Ken tinha outros filhos que já eram adultos de outro casamento. Mesmo assim, ele não colocou o menino no seu testamento. Era meio que o intuito da Santay, né, quando ela resolveu ter esse filho com ele, era pra ela ter uma garantia de que ela ia conseguir algum dinheiro um dia dele. Além do fato de ela já morar na mesma casa que ele, ela já tem empregadas por causa dele. E tem um filho. O filho era tipo o bonequinho dela, ela podia controlar o filho da maneira que ela quisesse. Ela conseguiu isso até o momento em que os dois foram pegos. Ela queria mais controle sobre a vida do milionário, mais dinheiro, mais poder. E ela não desistiu nunca de ter esse dinheiro dele. Anos depois, então, do Kenny nascer, eu não sei quantos anos ele tinha, mas alguns anos depois do nascimento do Kenny, eles se mudaram pra Las Vegas. E a Santay começou a controlar ainda mais a vida dele. Ela não permitia que ele saísse com outras crianças, a não ser que ela conhecesse as crianças e permitisse que, sabe, não fossem uma má influência nem nada assim. E ela não permitia que ele estudasse fora de casa, então ele tinha um tutor que ensinava ele em casa. Quando ela finalmente foi pega pelos esquemas de escravidão e fraude, ela foi presa durante 5 anos, eu acredito. Durante 5 anos. E ele teve a chance de ser um pouco mais independente, o que foi muito bom pra ele. E ele também teve uma chance de se apegar um pouco mais ao pai. Porque a Santay, ela realmente controlava a vida dos dois muito. E ela não permitia que os dois tivessem esse relacionamento. Era como se ela não quisesse que os dois se apegassem um ao outro. Sem perceber que quanto mais apegado o pai ficasse ao filho, mais dinheiro ele daria pro filho. Provavelmente, né? Mesmo assim, não. Ele não colocou nunca o Kenny no seu testamento. Durante esses 5 anos, o Kenny provavelmente falou pro pai que queria ver mais crianças, queria conhecer mais crianças. Então, o pai permitiu que ele fosse estudar em um colégio católico super chique, assim. E ele poderia finalmente fazer amigos. E isso deixou o Kenny muito feliz e mostrou que ele podia confiar no pai, pelo menos pra isso. Pra quando ele quisesse alguma coisa que a mãe normalmente não permitiria, porque tinha esse controle sobre ele, ele podia pedir pro pai. E o pai daria, né, esse presente. Em dezembro de 1989, a Santay saiu da prisão e ela pôde voltar à sua vida de luxo e controle do filho. Eu não sei se ela tirou ele da escola católica, mas ela continuou manipulando ele para que ele fosse muito obediente a ela. Ele estava a serviço dela, praticamente, o tempo todo. Mesmo assim, em 1993, 4 anos depois dela sair da prisão, o Kenny foi pra faculdade. E no mesmo ano, o Ken, o pai, morreu de aneurisma. O que preocupou muito a Santay, porque ela sabia que o filho não tava no testamento, ela não tava no testamento. Então, sabe, uma coisa que eu pensei é que, tipo, você tá morando com o cara, você tem um relacionamento com o cara, você tá morando com o cara. Tipo, tá, ela não era casada com ele, mas ela morava com ele. Ela, tipo, dedicou anos da vida dela pra ele. Mesmo com todas as coisas erradas que ela fez, eu tô pensando só na parte ali do relacionamento dos dois, né? Eles tiveram um filho juntos. E ele era apegado ao filho, tipo, não é como se ele não tivesse nenhuma relação com esse filho, como se ele não tivesse assumido esse filho. Ele gostava do menino. E aí, não colocou nenhum dos dois no testamento em momento nenhum. Tipo, ele é uma pessoa rica, as pessoas ricas provavelmente pensam isso pelo menos uma vez por ano, sabe? Se eu fosse milionária, eu pensaria nisso pelo menos uma vez por ano. É uma coisa que pessoas ricas deveriam fazer. Sempre. Eu acho. Porque o dinheiro tem que ir pra algum lugar. E aí no testamento dizia que ia pros filhos do primeiro casamento dele. E foi isso que aconteceu. Uma coisa que me deixou triste na história foi que o Kenny perdeu o pai
né? E ele já não tinha essa coisa, né? Não tava uma coisa muito boa rolando ali com a mãe. Ele era apegado à mãe, ele gostava muito da mãe. E ele até desistiu da faculdade pra ir ficar com a mãe nesse momento. Mas, coitado, né? Quando ela percebeu, então, que não teria o dinheiro, ela resolveu começar esse sistema de fraudes que envolvia o David Kasdan. Porque ela precisava de um nome de um amigo pra pegar dinheiro do marido falecido. Em 1998 foi quando a polícia descobriu o corpo do David Kasdan e pôde ligar essa morte ao esquema de fraudes da Santay. E eles decidiram investigar melhor como é que era esse esquema de fraude, o que ela estava fazendo. Eles descobriram que ela usava o nome do David como um amigo para pegar dinheiro da conta do Ken, fazendo parecer que o David havia emprestado dinheiro pro Ken e que o Ken estava aos poucos devolvendo ali em parcelas. Era isso que ela fazia. Ela fazia parecer que da conta do Ken dinheiro estava sendo colocado na conta do David, porque ele tinha feito um empréstimo e agora estava pegando esse dinheiro de volta. Mas, na verdade, essa conta não era do David, era da Santay. E, bom, era isso que ela tava fazendo. Esse era o esquema dela, pra conseguir esse dinheiro. Quando ele disse que não participaria disso, tipo, em algum momento ele foi noticiado, né, de que o nome dele tava sendo usado numa conta que tava recebendo dinheiro ali mensalmente. Ele disse que não queria participar, que aquilo não era certo, que aquilo não era verdade, né, o dinheiro não tava nem indo pra ele, tipo, dar uma porcentagemzinha do dinheiro pro cara. Mas não, ele não quis. Então, ela o ameaçou. Então eles descobrem que ela usava outro nome, que era Robert McCarran. Ele não vai ser mencionado, então você não precisa lembrar dele. E eles perceberam que o Robert, na verdade, era um cara que tinha sido escravizado por ela. Era uma das vítimas dela e ela roubou a identidade dele pra usar nessas contas. Mas como um amigo, sabe? Tipo, ela dizia no banco que eles eram amigos, que eles precisavam do empréstimo e tal. Quando eles encontram esse tal de Robert, é em um abrigo em Las Vegas. E o Robert fala que a Santay escravizou ele e colocou ele como faz tudo na casa. Colocou um cara chamado Sean como motorista. E aí eles falam, então a gente vai ter que interrogar o Sean. O Sean é um nome que a gente vai ter que lembrar, porque ele é bem importante nessa história. Em Las Vegas também a polícia descobre que a casa onde o Ken vivia com a Santay e o Kenny pegou fogo. E eles não estavam mais morando lá, e eles tinham fugido. Então eles já estavam foragidos. Nesse início deles, quando eles encontraram o Robert e o Sean, foi quando a Santay percebeu, não, olha, encontraram todo mundo, a gente tem que fugir daqui. Então eles fogem e botaram fogo na própria casa. Ah tá, então eles foram interrogar o Sean, né, já que eles não sabiam onde estava a Santay, nem o Kenny, nem ninguém. Eles foram interrogar o Sean. O Sean admitiu ter vendido uma arma calibre 22 pro Kenny. E o calibre 22 batia com o tiro que tinha na cabeça do David Kasdan. Então eles sabiam, tipo, tá, agora a gente é obrigado a achar a Santay e o Kenny, porque agora a gente tem cada vez mais provas de que foram eles. Eles estão fugindo da polícia. Vamos atrás desses dois. Outra coisa que eu esqueci de dizer, que eu queria dizer, é que o Sean, a partir de agora, ele vai cooperar com a polícia. Não sei se ele tá arrependido ou se ele só percebe que é melhor se ele cooperar, se ele não ficar fugindo. Já que o Kenny e a Santay estão fugindo, vai ficar bem pior pra eles, a polícia vai colocar a culpa neles 100%. Então, se o Sean simplesmente vendeu uma arma, simplesmente participou de uma coisa ou outra, ele não vai ser taxado tão intensamente quanto os dois, no caso, né? E talvez ele tenha uma pena menor. Ele já tá pensando nisso já assim desde o início. Foi então também que eles descobriram que a Santay e o Kenny tinham um novo alvo em Nova York. Eles estavam indo atrás de uma mulher chamada Irene Silverman, ou Irene Silverman. A Irene é uma senhora de 82 aninhos que eles descobriram que tinha uma mansão multimilionária e estava alugando quartos. Tadinha. No dia 14 de junho de 1998, eles foram morar nessa mansão para alugar um quarto, né? Alugaram um quarto. O quarto 1B. O Kenny pagou em dinheiro e usou o nome Manny Guerin. E aí, na semana seguinte, a sua mãe se mudou para lá também, usando o nome Eva. Então eles não estavam usando seus nomes de verdade. O objetivo deles era matar a Irene e roubar a sua identidade e o seu dinheiro, mas a Irene suspeitou deles desde o princípio. Ela já estava dizendo aos amigos e até aos outros moradores que ficassem de olho nos dois, que os dois eram estranhos e que os dois evitavam as câmeras de segurança. Então, ela já estava assim de olho. Essa mulher, ela era inteligente. Ela era muito inteligente. Ela estava percebendo
que eles estavam fazendo. Então, ela mandou os dois embora no dia 5 de julho. Tipo, vocês me assustam, vocês ficam cochichando por aí, vocês fogem das câmeras de segurança. Eu não vou dar casa pra vocês, tá? Saiam daqui. Pode pegar seu dinheiro de volta, eu não quero mais vocês. Nessa mesma época em que eles estavam sendo expulsos ali da casa da Irene, o Sean contou pra polícia que falou com a Santay recentemente e que ela queria encontrá-lo e contratá-lo pra um serviço. Ela também sugeriu que ele levasse armas. A polícia resolveu usar ele como isca, então, né? Preparar toda uma cilada pros dois. E os dois marcaram, então, a Santay e o Kenny, marcaram de se encontrar com o Sean num hotel em Nova York. Eles perceberam, então, que ia dar tudo certo. Colocaram tudo ali e eles foram pegos naquele dia. Eles foram se encontrar com o Sean e foram presos na hora como suspeitos do assassinato do David Kasdan. Foi quando a polícia recebeu uma ligação que no outro lado da cidade a Irene Silverman tinha desaparecido. Mas ninguém tinha ligado os dois ainda. Tipo, a polícia até sabia que eles estavam tentando, mas eles não sabiam que eles tinham morado lá ainda. Eles não sabiam que eles tinham realmente entrado em contato com a Irene ainda. E agora eles estavam sabendo que ela tinha desaparecido. E aí o pessoal que morava ali na mansão dela, que ela alugava para as pessoas, disseram: o pessoal do apartamento 1B. Eles são estranhos, o nome é Manny, Garen e Eva. A gente não sabe sobre o nome da mulher, mas eles estavam aqui e eles estavam assustando ela e ela vivia dizendo que tinha que tomar cuidado com eles e ela chutou eles para fora da mansão. E a gente acha que foram eles que mataram ela. Então a polícia estava indo atrás desse cara chamado Manny Garen. E eles fizeram um retrato falado. E o retrato falado foi assim, eu acho que foi o principal. Eu não peguei, eu não consegui achar a foto do retrato falado, porque me deixou bem irritada. Mas eles fizeram esse retrato falado. E aí a polícia que tava investigando o caso do Kenny e da Santay viu esse retrato falado e pensou: parece o Kenny, esse menino. Parece muito com ele. Eles já usaram um nome falso antes, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver. Então ele ligou os dois casos e percebeu que sim, que tinha tudo a ver. A Santay e o Kenny, infelizmente, pra nós, né, eles estavam ainda negando tudo. Tudo que a polícia jogava neles, eles diziam: não foi a gente nem sabe o que é isso, nunca vi essa arma na vida, não sei nem quem é esse homem, não conheço. Porém, no carro dos dois, que é claro também foi vasculhado, havia uma arma calibre 45, drogas usadas como sedativo, $22 mil e documentos falsos, assim como 13 cadernos. E aí já não tem mais como duvidar de nada daquilo. Esses 13 cadernos continham um passo a passo do planejamento de todos os crimes da Santay. Ela anotava tudo, super organizada, pontinho por pontinho, tudo bem listado detalhadamente, setinhas, parênteses, tudo lá, perfeito. A polícia já estava tudo ali. A confissão estava por escrito nesses cadernos. Poucas semanas depois, os policiais em Los Angeles continuavam tentando conseguir uma confissão dos dois, sabendo que eles tinham todas essas provas, mas nenhuma testemunha, além do Sean. A arma do crime, no caso da Irene e no caso do David, também não tinha sido encontrada. Quer dizer, eles não sabem se eles mataram a Irene, né? Mas a Irene sumiu e eles eram os principais suspeitos, mas a arma não sabem se aquela arma calibre 45 foi usada pra isso ou não. E a arma calibre 22, que tinha sido usada pra matar o David, que o Sean disse que deu pro Kenny, também não tinha sido encontrada. Então eles ainda não, sabe? Eles não tinham as provas concretas além dos cadernos. Mais uma vez, o Sean foi entrevistado e ele admite que foi um cúmplice no assassinato do David Kasdan. E é quando ele confessa tudo e ele conta toda a história desde o início. Ele diz que levou o Kenny de carro até a casa do David, sem saber que o Kenny mataria ele. Eles achavam que era só mais um dia que eles estavam indo lá pra ameaçar. Porque como o David tinha dito, e a gente ouviu a polícia ouviu da filha dele, né, que um carro já parava na casa do David há um tempo pra ameaçar, pra ficar ali observando. Quando o David saísse, provavelmente, sei lá, alguém ia bater nisso, não sei. Mas eles já faziam isso há um tempo, pra ameaçar. Mas naquele dia não, naquele dia o Kenny estava pronto pra matar o David. Ele entrou na casa, atirou no David, e aí pediu que o Sean roubasse o carro do David, colocasse na garagem,
pela qual eles colocaram o corpo do David dentro do carro e levaram pra caçamba de lixo. Depois de deixarem ele na caçamba de lixo, eles foram até uma floricultura e compraram flores pra Santay. Que eu achei que foi um detalhe bem bonitinho, né? Édipo chora hoje. Com essa nova informação, eles então foram até a casa do David. Eles encontraram as evidências de sangue que ninguém tinha notado antes, né? Porque, tipo, eles limparam, tava limpo. Mas, né, o pessoal da perícia ali foi e encontrou as evidências de sangue que comprovavam a história do Sean. No dia 16 de dezembro de 1998, a Santay e o Kenny são oficialmente acusados de assassinato, tanto o assassinato da Irene quanto o do David. Mas os dois continuam se declarando inocentes. E eu peguei uma entrevista que ela fez, que os dois fizeram. So you feel your appeals are gonna work? They have to, or there's not any justice left in the country. The biggest injustice is that there's no crime. They don't know where the woman is. They manufactured a crime. What happened is, I'm sure that the world knows that New York is one of the most corrupt law systems in the world. They haven't even told the public that we didn't even rent the apartment. We did not rent the apartment. Came to plant this evidence on you. We didn't have any, Larry, we didn't have any keys or old guns passports. or syringes or why you? Because we were there and because the people did not want her to sell that apartment, I guess. That was all planted when they found out that we were guests over there. And the next day, all of this started. What did the prosecutors say was your motive? I think they believe it was money. How would you benefit by her death? That's what I would love for people to think about. I don't benefit from her death. Do you like her? I thought she was fun. She was funny. She was a character. Kenny. Do you feel bad about your son? Let me tell you about Kenny. The only reason I think I'm alive is that I must prove his innocence. And What led them to you? what led them to us is because we were arrested that day for an out-of-state Utah warrant. So they had something against you? At that point, yes. But if you don't have a body, why would you be a whipping boy when someone's just missing? Well, Larry, if I may, it's an election year. Publicity, negative publicity. Think you're gonna win on appeal? Yes, absolutely. Thanks, Ken. Thank you. Foi no ano 2000 que o julgamento começou. A Santay começou essa campanha. Ela foi em vários programas de TV, como eu disse, pra dizer que ela era inocente, que ela tava aqui inocentemente. Ela falou que a América tava sofrendo porque era tudo uma grande mentira, corrupção e mamamã, sabe? Bem assim, a vítima era ela. Ela tava ali pra dizer que a vítima era ela. O Kenny, em entrevistas, uma vez, ele tentou usar uma caneta pra ameaçar uma jornalista. E ele colocou a caneta perto do pescoço da jornalista e disse que ia matá-la se a mãe dele fosse presa. Tipo, ele disse, eu posso até ser preso, eu posso ser acusado, eu posso ser julgado, mas a minha mãe não. Bom, mas depois de horas, tipo, ele ficou horas segurando aquela jornalista, ele conseguiu soltar, foi tudo, né? Ele não conseguiu nada com isso. Em 2004, na hora de testemunhar sobre o assassinato do David Kasdan, o Sean simplesmente sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe, até hoje não. Sumiu, fugiu, ou morreu. Será que ele morreu? Bom, mas ele sumiu. Mas aí o Kenny simplesmente desistiu. Ele resolveu fazer um acordo com a polícia, onde ele admitiu tudo o que ele fez. Isso foi depois, se eu não me engano, depois da entrevista que eu peguei. Ele fez um acordo com a polícia porque ele podia conseguir pena de morte. Tipo, os dois poderiam ter conseguido pena de morte por tudo que eles fizeram. Mas, como ele concordou em testemunhar contra a mãe, né? Ele confessou o crime e concordou em testemunhar contra a própria mãe. Ele conseguiu o acordo e conseguiu a prisão perpétua. E foi isso. Ele tá preso até hoje. Mesmo assim, a Santay, ela foi presa também, conseguiu prisão perpétua também. Mas ela continua dizendo que é inocente. E que os policiais ameaçaram o filho dela para que ele admitisse, para que ele dissesse que foi ela. Ela continuou dizendo que era inocente até o fim, mas a Santay faleceu em maio de 2014. E o corpo da Irene, infelizmente, nunca foi encontrado. Eu queria que o Kenny tivesse a coragem de dizer onde está o corpo da Irene, porque tipo, se ele admitiu o assassinato, ele podia muito bem ter dito onde tá, mas ele não disse. Tem um filme chamado Like Mother, Like Son, que foi feito baseado na história dos dois. É essa a história de Santay e seu filho Kenny Kynes. Algumas pessoas dizem que o Kenny não merecia a prisão perpétua, mas sim
um tempo em um hospital psiquiátrico, porque muita gente acredita que foi o trauma de ter uma mãe tão manipuladora e tão controladora desde o início que fez ele ser do jeito que ele é. E, tipo, ele lutou, tipo, vocês viram? Ele ameaçou uma jornalista para que a mãe não fosse condenada pelos crimes. E ele fosse. Ele podia ser condenado, mas a mãe não. Muita gente acha que isso não era saudável, que ele provavelmente não tá bem, tá cuca. É isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, seu comentário. Eu vejo você amanhã pro próximo vídeo. Tchau!